Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carol Piaia, sou formadora e parceira da equipe do programa Mentalidades Matemáticas Brasil. Hoje nós temos o nosso terceiro webinar da série Multiplicando Saberes. É uma série que traz o professor Jack Dickman e a equipe Mentalidades Matemáticas, onde a gente explora algumas práticas de mentalidade matemática e comentamos algumas experiências brasileiras. O objetivo dessa série é correlacionar o discurso com a prática e mostrar um pouquinho o processo de tropicalização da abordagem de mentalidades matemáticas aqui no país, no nosso Brasil, né? Esse terceiro episódio, ele trata sobre a flexibilidade numérica, então nós vamos apresentar alguns recursos para que vocês possam desenvolvê-las com seus alunos, contar um pouquinho das experiências que a gente vem fazendo, que deu certo, que dá errado, porque é importante também, né? Vamos fazer uma vivência juntos. Quem já assistiu os outros webinars sabe que a gente gosta sempre de começar aí com uma experiência prática, né? Vamos também falar um pouquinho da teoria que embasa o uso desses recursos e acho que é isso. Hoje a gente tem junto aqui, nós estamos numa equipe, né? Eu, professor Jack, a professora Maite Salinas, eles já vão entrar aí com vocês. Vou fazer só alguns lembretes importantes. Todo mundo pode assistir esse webinar novamente, tanto pelo Facebook, quanto pelo canal do YouTube. Compartilhem pelo Facebook, pelo YouTube com os colegas educadores. Vocês podem e devem enviar perguntas aí ao longo do webinar. No final, a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Não deixem de participar. A gente reserva esse momento que a gente acha que é bem importante poder fazer essa troca com todo mundo. E ao longo do webinar, vocês também vão receber o link para preencher a avaliação do encontro. Essa avaliação é muito importante para a gente poder estar sempre aí fazendo uma melhoria contínua. E também é importante para que vocês possam receber o certificado do webinar e o material de apoio que a gente envia posteriormente, ok? Hoje a gente tem, para organizar aí o nosso encontro, alguns elementos na nossa apresentação. Então, a gente vai conversar usando aí um recurso, né, que é o da prática das conversas numéricas. Vamos falar um pouquinho da teoria e pesquisa relacionada às conversas, contar aí na prática, né, a vida real, como ela é, o que dá certo, o que não dá, e vamos conversar um pouquinho sobre quais seriam aí os primeiros passos para poder começar a fazer conversas numéricas, como é que a gente dá o start aí na nossa sala de aula. Agora vocês vão ficar com a professora Maite, ela vai fazer essa vivência. Eu sugiro e recomendo, como alguém que já participou de conversas numéricas e praticante de conversas numéricas, que vocês esqueçam que são adultos, esqueçam que são professores, educadores, e vivenciem mesmo essa experiência como alguém que está usando a matemática ali naquele momento para resolver algo, tá bom? Maite? Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Bom, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de todos vocês. Vamos começar com uma prática. Hoje invertemos um pouco. E aí eu quero convidar vocês para fazer uma conversa numérica. A ideia dessa atividade é justamente o desenvolvimento do cálculo mental. Então, vocês vão ter um tempo, tá? Eu vou ficar em silêncio aqui, façam com calma, não precisam correr, e depois convido vocês a me contar o que vocês pensaram. Bom, o cálculo que eu vou sugerir para vocês é 25 vezes 19. Pensem numa estratégia. Como que a gente poderia fazer esse cálculo? E quando vocês se sentirem confortáveis, peço que escrevam no chat para contar.
Já temos alguns compartilhamentos. Vai ter, eu vou lendo algumas estratégias para você, pode ser? Pode, por favor. Vou fazer aí o papel dos seus estudantes e vou ler para você. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Ó, a gente tem uma estratégia aqui, deixa eu só copiar, senão vai subindo aqui, eu não consigo, só um minutinho. Se puder ler o nome. Vou ler o nome e já te falo. A Aline Cristina, ela diz que fez assim: fiz 20 vezes 10 e depois 9 vezes 5 e somei. 20 vezes 10 e depois 9 vezes 5. Ela colocou o resultado do 20 vezes 10 e do 9 vezes 5? Não. Ou só descreveu? Eu li conforme do jeitinho que ela escreveu, tá? Tá. Depois somou. Ok. Tem outro? Tem. Temos aqui o Ricardo Rodrigues. Ele fez 20 vezes 10 vezes 2. Aí ele subtraiu o 25 e deu igual a 475. Assim? Isso. Aí ele subtraiu o 25, menos 25. Tudo na sequência? Isso, e aí na mesma linha, na mesma expressão, igual 475. Ok. Já temos duas estratégias. Acho que temos mais uma. Quer anotar mais uma? Pode falar. O Carlos Alexandre, ele fez 25 vezes 10, mais 25 vezes 10, só um minutinho. Sumiu aqui da minha tela, ele correu para cima. Será que o Carlos Alexandre pode falar de novo? 25 vezes 10, 25 vezes 10, estou tentando achar. É que sumiu aqui da minha. Não é Letícia? A Letícia usou a mesma estratégia. Vou até pôr Então, põe uma barra aí, Carlos e Letícia, a gente complementa os dois e já coloca. Boa. Aí. Boa, muito obrigada, pessoal. Vou contar um pouco dessa experiência na sala de aula, né? Então, aqui foi só um exercício para a gente sentir um pouco de como é vivenciar isso e como que a gente pode fazer isso. Então, eu vou compartilhar com vocês uma experiência dentro da sala de aula sobre o 25 vezes 19 e como que a gente chegou num acordo, o que que eles trouxeram para todos os alunos sobre estratégia. Bom, um dos pontos principais quando a gente trabalha a conversa numérica é esse cuidado com essa escuta, né? Então, aqui, como a gente está fazendo online, é um pouco mais difícil, né? Mais desafiador para mim tentar entender a forma como vocês pensaram, mas essa escuta cuidadosa, ela é muito importante, até para que eles se sintam confortáveis no compartilhamento. Bom, a última vez que eu pratiquei, surgiram primeiro os resultados. Então, eu peço para eles primeiro compartilharem os resultados comigo, e aí eles contaram, apareceram 3 resultados diferentes. Desses resultados que apareceram, eu pedi quem estava confortável para contar o que pensou. E que o mais importante era a gente pensar a forma como eles chegaram nesses resultados, quais foram as estratégias. Bom, uma das meninas, que era a Camila, ela descreveu que ela pensou no 25 como 20 mais 5 e no 19 como 10 mais 9. Então, o que ela fez? O 20 vezes o 10
e o 5 vezes o 9, e depois somou esses dois valores, e chegou nos 245. Então, para fortalecer essa estratégia, eu perguntei se outras pessoas haviam pensado da mesma forma como a Camila, e a Júlia se colocou, então eu coloquei o nome da Júlia no quadro. Outros alunos defendendo suas respostas, então a Denise se colocou, pensou também no 25 como 20 mais 5 e no 19 como 10 mais 9. Mas ela multiplicou 20 vezes o 10 e depois o 20 vezes o 9. O 5 vezes o 10 e depois o 5 vezes o 9. Ela fez algumas operações a mais e no final ela somou todos esses valores. Bom, um dos meninos falou assim, nossa, eu pensei no 20 vezes 25. E aí os outros falaram, eu também. Ele pensou no 25 vezes o 10, dobrou o valor para chegar, né, no dobro do 250, e aí ele subtraiu o 25. E uma última aluna compartilhou, ela falou, bom, eu pensei que o 25, ele na verdade era um quarto do 100. Então, se eu pensasse no 100 vezes o 19, eu poderia ir dividindo até chegar na quarta parte. Bom, chegamos no final dessa discussão, né, e nem todos estavam convencidos do resultado. Então, como que eles poderiam convencer uns aos outros de qual dessas estratégias teria dado certo, visto que aparentemente não tinha nenhum cálculo que tivesse errado? E então, eu pedi a comprovação visual desses cálculos. Quando eles começaram a desenhar o que seria a comprovação visual, eles perceberam algumas áreas que estavam relacionadas a essas multiplicações. Então, eles formaram um retângulo, em que um lado seria 20 mais 5 e o outro 10 mais o 9 para dar 19. E aí eles foram juntando essas áreas. O segundo compartilhamento foi a questão das frações. Então, ele pegou o total, que era 1.900, e foi dividindo nos espaços até chegar na área 475. E o terceiro, quando fez a comprovação visual dele, ele percebeu que ele tinha pensado no retângulo como o primeiro compartilhamento que tinha acontecido. E aí, na hora, o aluno que tinha comentado do 245, ele falou, nossa, não tinha nada errado na minha conta, ficou faltando uma parte. E aí eles perceberam que justamente quais eram os cálculos que estavam faltando para eles completarem a operação. Ninguém ficou desconfortável, justamente porque perceberam que essas estratégias tinham sido cuidadosamente avaliadas e como que, de alguma forma, que esse erro, né, do 245 não ter chegado no 475, foi importante para a gente entender esses cálculos. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Jack, ele vai falar um pouco sobre a teoria e a pesquisa. Vamos lá, Jack. Oi, pessoal. Estou muito grato de estar aqui com vocês hoje, falando sobre este tema muito, muito importante de flexibilidade numérica. Podemos seguir ao seguinte slide? Ok. Então, para que os que não poderiam ou não podiam assistir os webinars anteriormente, nós temos como, nesta abordagem, mentalidades matemáticas, como 4 pilares, se pode dizer, 4 ideias grandes que nós estamos focados, né? É importante relembrar esses para ter como essa base em comum. Então, a primeira é só para revisar aqui, que qualquer um de nós somos pessoas matemáticas. Ninguém não é matemático, todos somos matemáticos, a primeira coisa. Então, tem campo para todo mundo. Então, os erros são um sinal de que a pessoa está pronta para crescer.
Isso é muito importante já, porque sabemos que na sala de aula de matemática, quando um faz ou comete um erro, como fica triste, fica como se não sabe, não entende, mas não é assim. Sabemos, pela neurociência, que os erros são muito importantes e que é uma coisa boa, porque dá para entender que essa pessoa está pronta para aprender uma coisa nova. Então, essa é a segunda. A terceira é que a velocidade não é tão importante quanto o pensamento cuidadoso. E a professora Maite estava falando sobre isso. Quando ela começou com vocês fazendo essa conversa numérica, ela disse que não tem que ter velocidade com a resposta. Eu estava vendo aqui as respostas, muitas no Facebook que vocês colocaram, muitas ideias que vocês tiveram, né? Mas não precisa ser o primeiro. Por isso que damos tempo em silêncio para todo mundo pensar de um jeito, e fazemos assim também, quando dizemos assim, Maite, Carol vai explicar depois, mas fazem assim, quando tem uma estratégia, faça assim, com um dedo. Quando tem 2 jeitos de fazer essa conta, podem pôr 2 dedos assim, e aí vão. Então, para dar tempo a todo mundo, pelo menos conseguir um jeito de fazer essa conta. Vamos falar sobre todas as dicas, as coisas práticas de como você poderia implementar, aplicar essa conversa numérica em a sua aula. Okay. Para encerrar aqui dos pilares da abordagem, o último é que a memorização não é tão importante quanto a compreensão. Isso é muito importante lembrar aqui, porque os fatos matemáticos são importantes, mas às vezes os meninos aprendem os fatos sem entender, sem esse sentido numérico, esse senso numérico. Então, quando eles aprendem assim de um jeito sem entender, eles vão errar. Então, sabemos que a memorização não é tão importante que entender. E com entender, vem a fluência, é o que vamos falar sobre hoje. Okay? Próximo slide. Então, só para dar um pouco de, como se diz, de base na literatura, nas pesquisas, eu vou ler um pouquinho de uns trechos de um papel, um artigo, que já é disponível no Facebook, que se chama Fluência Sem Medo, que é escrita por a professora Jo Boaler. E esse artigo tem essa explicação, e tem ideias, e tem coisas que você pode implementar também em a sua aula. Mas para entender que o senso numérico é a base da matemática de alto nível. Você não pode alcançar alto nível matemática sem ter esse senso numérico. Agora, sabemos que isso é importante, mas quando os alunos não passam em álgebra, por exemplo, isso geralmente está vinculado à falta de senso numérico. Quando executam problemas matemáticos complexos, desenvolvem senso numérico e também aprendem a memorizar os fatos matemáticos. Então, é natural, quando um está trabalhando na matemática, tem mais experiência, está pensando, está conectando, essa fluência com os números vai crescendo, né? Ao focarem na memorização do tabuadas, os alunos geralmente memorizam fatos sem senso numérico. É importante, sem senso numérico, normalmente fazem isso. O que significa que suas ações são muito limitadas, estão propensas a ser equivocadas. Porque esse senso numérico, essa flexibilidade numérica que vimos já na conversa numérica, é a base de todo outro entendimento, todos os outros conhecimentos de matemáticas. Então, se essa base não é firme, então vai cair, né? Ok, a próxima. Vocês reconhecem essas tabuadas, esses exercícios que fazem sempre na sala de aula, né?
E às vezes tem como, você tem 1 minuto para cumprir tudo isso, para responder a tudo isso. Então, todo mundo vai assim com rapidez, né? Mas isso deixa muitos alunos fora. Eles mesmos, mesmo que eles façam talvez as contas, estão fora da matemática, porque não dá para entender. É só como como se diz, um race. Não sei como se diz race. Corrido, muito corrido, se pode dizer. Ok? Então, os fatos matemáticos são importantes, ninguém está negando isso. Mas sua memorização por meio da repetição de tabuadas, da prática dos testes cronometrados, é desnecessário, é danoso. Então, nós aqui não estamos dizendo que saber essas contas não é importante. Sim, é importante. Mas a coisa que estamos falando hoje é sobre o jeito de aprender, a forma, o método do ensino, que eles estão entendendo com fazer estas contas e com aprender as relações dos números, né? Okay? A próxima. Então, vamos a um artigo por estes pesquisadores Gray et al. Eles são da Inglaterra, eles fizeram uma pesquisa em sala de aula e observaram os métodos de fazer contas dos meninos que tinham baixo desempenho e alto desempenho, e eles estudavam a diferença dos jeitos que os meninos estavam assim, utilizando. Então, quando os alunos de baixo desempenho recebiam problemas de subtração, tais como 21 menos 16, por exemplo, os meninos de baixo desempenho, eles contavam de trás para frente, começando com 21 e fazendo uma contagem decrescente, o que é exatamente difícil para fazer. Então, 21, 20, 19, 18, eles estavam fazendo assim, né? Os alunos de alto desempenho, em contraste, esses alunos, por sua vez, usavam estratégias tais como transformar os números em, digamos, 20 menos 15, algo muito mais fácil de fazer. Então, os meninos de alto desempenho, eles sabiam que podiam eles mudar o problema. Eles se sentiam como empoderados para dizer, isso é difícil, mas eu vou mudar para fazer uma conta mais fácil. Mas os meninos de baixo desempenho, eles pensavam que não tinham o direito de mudar o problema, que tem que fazer a conta assim como está. Então, para eles, realmente, a mesma conta, os dois alunos estavam fazendo de jeitos muito diferentes e os meninos de baixo desempenho estavam trabalhando muito mais duro do que os outros alunos. Okay? Então, isso é muito importante saber. Próximo slide. Então, os pesquisadores concluíram que os alunos geralmente apresentam baixo desempenho não porque não sabem ou não porque sabem menos. Não é questão de conhecimento, não é questão de inteligência, mas porque não usam os números de forma flexível. Este é o tema de hoje, de como utilizar os números de uma maneira flexível. Ou seja, seguem os alunos de baixo desempenho, eles seguem o caminho errado, geralmente desde pequenos, tentando memorizar métodos em vez de interagir com os números de forma flexível. É por isso que estamos focando muito nessa ideia de flexibilidade com números. E a conversa numérica é só um jeito, uma rotina na sala de aula que nós já utilizamos no curso de férias e temos experiência com isso. Estamos compartilhando o que os professores aprenderam,
as evidências, os registros, tudo isso é uma riqueza que temos aqui para compartilhar com vocês. Estou muito, muito contente porque temos professores que façam isso nas suas salas de aula. E eu sei que vocês, talvez, que estão escutando aqui, talvez vocês já intentou, mas depois de nós mostrar aqui o que nós aprendemos, vamos dar oportunidade para você pensar como você pode aplicar estas ideias em sua sala de aula. Ok? Próxima. Então, sabemos que quando nós priorizamos memorização mecânica, é muito detrimento da flexibilidade numérica. Nós percebemos essas três coisas que acontecem. Há aumento de ansiedade matemática. Porque todo mundo tem que ir muito rápido, a velocidade, memorizar, dá estresse, é estressante, né? Então, isso não ajuda. Segunda coisa que vai dar errado é que os alunos perdem sua autoconfiança. Eles já não se sentem assim capazes, não pensam que a matemática não é para eles, que é para outros. Não? Então, também isso resulta com falta de interesse de se aprofundizar na matemática. Então, eu acho assim como o futuro para eles na matemática acaba. Ou seja, eles não veem um futuro para eles em matemática, porque se é estressante de memorizar, não tem sentido, tem uns que ganham e outros que têm que perder. Então, esse tipo de jogo não interessa a muitos. Ao invés, nós queremos apresentar a matemática de outro jeito, que é criativa, visual, aberta, que tem espaço para todos. E esse é o propósito deste fala hoje, dessa conversa hoje. Acho que passo a palavra para Carol. Oi, voltando aqui então. Obrigada, Jack. Obrigada, Maitê, também, por ter compartilhado antes do Jack. Eu vou abrir agora essa sessão da prática, né? Algumas pessoas já perguntaram no chat, eu estava acompanhando, né? Que dicas que a gente pode dar. Então, acho que as duas próximas, essa sessão e a seguinte, a gente vai comentar um pouquinho de coisas que aconteceram com a gente, trazer alguns registros das crianças. Então, acho que vai ser bacana poder trocar com vocês, mas algo que a gente sempre fala, né? Como fazer bem as conversas numéricas? Praticando muito, e não só com as crianças, mas também com os colegas, né? A gente teve uma instrutora no curso de férias que convidava a família na sala de jantar, escrevia com o canetão no azulejo da sala de jantar, ela compartilhou essa história com a gente achou muito legal, porque é a prática que vai trazendo alguns detalhes, né? Alguns a gente pode contar, mas quando a gente vivencia mesmo é que eles começam a ter mais significado, né? Então, pode passar, Maitê. Eu vou trazer duas situações para vocês que, para mim, foram bem marcantes, e aí eu queria compartilhar com vocês. Por mais que eu tenha me preparado para fazer conversas numéricas e tenha lido referências, temos o livro, né, da Cat e da Ruth, depois eu vou mostrar para vocês no final, e a gente tenha discutido e planejado junto com a equipe, né, o que a gente faria no curso de férias. Eu não pensei depois que as crianças têm o tempo, né, de pensar delas, aquele silêncio que às vezes é meio esquisito, mas é preciso, esse tempo que a Maitê deu para vocês, que a ampulheta ficou na tela, e, puxa, será que a conexão caiu? Cadê o pessoal, né? Fica um pouco estranho, desconfortável, porque a gente não está habituado com ele, mas superado essa parte e tudo mais, aconteceram duas situações. Uma delas, né, que eu não esperava, mas que faz parte, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas as crianças trouxeram a resposta, mas elas não variavam muito. Então, pode passar, Maitê, slide. Essa lousa aqui, a gente fotografou no dia de uma das conversas numéricas no curso de férias, né? Foram um dos primeiros dias, se eu não me engano. Então, a gente propôs esse 12 vezes 4, e aí só vieram duas respostas, 52 e 48. E muitas crianças
compartilharam o 48 como resposta final. E aí você pode falar, Carol, não seja louca, isso é maravilhoso, né? Eles compartilharam a resposta correta, isso é o máximo. Eu confesso que fiquei muito preocupada, porque eu falei, poxa, a gente não vai conseguir explorar muito essa conversa vai ser uma conversa curta, não vai ser uma conversa, vai ser uma conversa de elevador, pensei eu, uma conversa numérica de elevador, porque eu falei, não vai ter que explorar. Aí a gente começou com 52, e aí o aluno compartilhou qual foi a estratégia dele, e enquanto ele compartilhava, ele acabou percebendo que, na verdade, ele tinha chegado no 52, mas que, ao explicar, ele chegou no 48. Eu falei, ai, pior ainda, porque agora só temos o 48, as crianças não vão querer compartilhar mais, porque o Matheus já compartilhou, as crianças viram o que ele fez, não vão querer compartilhar. Achei que a conversa ia acabar aí. E para minha surpresa, e aí por isso que está bem riscado aí, na verdade, ter um resultado só, né, que as crianças chegaram, foi o que possibilitou a gente conhecer muitas estratégias. Eu não imaginei, eu não antecipei tantas estratégias assim, vocês estão vendo aí os registros, né? Então, a gente tem registro de mais 4 alunos, porque a última parte da lousa, 2 alunos compartilharam estratégia parecida e a gente foi complementando para construir juntos e registrar. Então, assim, eu fui surpreendida positivamente, né? Apesar do meu desespero inicial, isso é uma coisa que acontece, a gente não prevê, por mais que a gente planeje, mas eu aprendi a olhar, então, para isso de forma diferente, né? A gente começa a conhecer os caminhos. Alguém colocou no comentário, no chat, falando que é maravilhoso a gente ter várias maneiras de encontrar o mesmo resultado. E é muito maravilhoso mesmo. Agora, mais maravilhoso ainda é quando você acha que sabe todas as maneiras e as crianças vêm e te mostram mais um monte de maneiras de chegar lá. E aí, quando você é surpreendido, você fala, eu também aprendo e aprendo o tempo inteiro, né? Então, estou trazendo uma experiência, mas se eu fizer de novo a mesma conta, eu tenho certeza que vão vir outras possibilidades. Então, no final dessa conversa numérica, a mensagem que eu quis deixar para as crianças, e aí até a minha parceira de trabalho, no dia, a gente foi conversando sobre isso e as crianças foram entendendo melhor, a gente tentou levar para o contexto delas. Então, a escola que a gente estava fazendo curso de férias, ela ocupava um quarteirão todo. E aí eu perguntei para as crianças, pensem assim, se eu sair na porta da escola, começar a andar pela calçada para dar uma volta inteira na escola, quantos caminhos diferentes eu posso fazer isso? No ato, né, todo mundo, 2, ou você vira para a direita, ou você vira para a esquerda, continua andando e você vai chegar de novo na porta da escola. Eu falei, bom, então já temos 2 possibilidades de chegar no mesmo lugar. Mas e se no meio, na hora que eu parar na esquina, eu vir um amigo meu do outro lado, resolver atravessar, parar um tempinho, depois fui mais uma quadra para lá, depois voltei, aí continuei o meu percurso e cheguei de novo na porta da escola. Aí eles ficaram assim, tem mais um jeito. Tem só mais esse jeito? Não, professora, tem um monte de jeito. E aí a gente conseguiu levar para o contexto deles algo que eles estavam fazendo nas conversas numéricas. E como foi importante eles conhecerem os outros caminhos, né? As outras estratégias, porque agora eles podem escolher, eles têm repertório para escolher qual estratégia é mais adequada para qual número. E aí, muito do que o Jack falou, isso é que torna, né, o pensamento mais flexível, porque eles tiveram acesso a coisas que talvez eles não conseguissem, não achassem nem que estivesse certo. Talvez até tivesse passado pela cabeça deles, e aí um colega validou o outro. A próxima situação que eu queria compartilhar com vocês, que vai ser ilustrada aí por um vídeo, que é muito melhor do que eu falando, com toda certeza, é que às vezes eles trazem, é o oposto da outra, eles trazem muitos resultados. E resultados que eu nem, ou você, né, eu, nem você, nem ninguém tinha antecipado. E aí a gente pergunta, o que eu vou fazer? Da onde essa criança tirou esse número? O que acontece aqui? Como é que eu vou explorar? E agora, né? E aí é a possibilidade da gente trabalhar com o reforço da mensagem de que os erros são muito importantes para a gente aprender, porque é a partir deles que a gente vai desenvolver estratégias, né, para entendê-lo e seguir por outro caminho. Então, um pouquinho do que eu queria trazer, basicamente, dessas 2 situações é isso, né? Que a gente precisa, principalmente nessa segunda, normalizar o erro, naturalizar o erro, né?
a partir dele, a gente observar as estratégias e investigar quais são mais e menos promissoras. Então, ali eu consigo falar para o meu aluno, se empodere, escolha a estratégia, conheça outras estratégias, e aí ele se sente mais confiante para se arriscar, né? Eu vou mostrar o vídeo, porque eu acho que nada melhor, é a sala de aula da Maitê no curso de férias, né? Exatamente essa lousa que vocês estão vendo, e nada melhor, né? A professora adora uma sala de aula, e observar a sala de aula e estar na sala de aula é o nosso local seguro, né? Então, acho que agora vem o vídeo aí para você, para exemplificar um pouquinho disso. Levanta a mão quem gostaria de falar só o resultado. Uau! Quantas mãos levantadas! Vamos, alguém que não tenha falado ontem. O Caio. 110. Tem algum resultado diferente desse? Sim. Calma, essa. Algum resultado diferente? Cauã, então, pode... 120. Cauã, 120. Cauã. É diferente desse? Não? Diferente desse? 83. Matheus. Tem algum diferente desse? Má, pode falar. 102. Fala, Ju. 101. Uau! Gostei! Hoje vocês foram muito corajosos. Contaram. Edson. Ó, eu vou pedir uma coisa. Depois você vai explicar. A gente tem que ter muito respeito por todo mundo que falou, independente de como chegou. Então, cada um vai contar como chegou. E não tem problema se tá ou se tá certo, se não tá, porque o mais importante vai ser a gente descobrir o que cada uma das pessoas pensou. Quem se sente confortável em compartilhar o que pensou? João, conta pra mim como é que você pensou, por favor. Eu tinha falado errado. 111? 111? O seu era qual? 101. 101? Posso pôr o 111 aqui, então? Para a gente aprender, né? É muito respeitosa a forma com que a Maitê coloca, né, para as crianças. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado para que eles se sintam num ambiente seguro. Maitê, com você agora. Vamos lá. Bom, dando continuidade aqui, eu queria puxar um gancho de algo que o Jack comentou lá no começo sobre a forma de iniciar. E acho que esse cuidado, ele já vem até na postura que a gente inicia a conversa numérica. Então, a gente pede para os alunos ficarem com a mão fechada e caso eles se encontrem uma estratégia, eles levantam um dedo. Se eles encontrarem duas, justamente para não ter esse movimento de levantar a mão, eu consegui, e outros que não conseguiram na mesma velocidade ficarem ansiosos e angustiados, nossa, ele já conseguiu 2 jeitos, eu não consegui nenhum, para eles não se sentirem mal com isso. Eu acho assim, como vivência, um pouco do que a Carol falou, aparecem coisas que a gente nunca imaginou, por mais que a gente se prepare, e assim, nossa maior preocupação é como que a gente cuida disso, né? Como que a gente torna esse erro uma oportunidade deles aprenderem, e não o contrário, né? Que eles fiquem acuados e não compartilhem mais o que eles estão pensando. Naquela conversa numérica, eu escolhi que eles pedi que eles pensassem numa comprovação visual, justamente porque eu imaginei que ali seria uma estratégia, né? Para que eles pudessem chegar em um acordo. Sempre eu vou pedir comprovação visual? Não, mas a ideia é que eles façam conexões. Então, ali a comprovação visual foi uma conexão. E para dar continuidade para aquela atividade das conversas numéricas, eu pedi que eles construíssem
né, o que eles estavam pensando. Então, vou trazer para vocês alguns registros. E aí, vendo esses registros, das formas diferentes de se perceber o 25 vezes 19, e por coincidência, eles trouxeram a ideia diária, não foi uma solicitação minha, mas por conta dos compartilhamentos do acordo que eles chegaram, eles se sentiram melhores em trazer essas áreas. E aí uma dessas me chamou muita atenção, que era o 12,5 com 12,5. Então, ele pegou o 25 e dividiu em duas partes de 12,5. E aí eu falei, nossa, eu tinha pensado a conversa numérica para trabalhar a flexibilidade, para que eles encontrassem caminhos, né, que fossem mais fáceis para eles chegarem no 25 vezes 19. E aí ele fez esse cálculo, né? E aí eu mandei para o Jack, eu fiquei muito angustiada. Eu falei, nossa, eu fiz tudo errado, eu falei alguma coisa errada. Mandei para ele a fita e ele, com toda a calma do mundo, falou assim, Maite, é isso, eles estão em desenvolvimento, né? E aí eu falei, nossa, é verdade, eles estão em desenvolvimento, né? E isso faz parte do processo. A gente se cobra muito, né? Enquanto professor, a gente quer sempre que tudo dê certo. Isso aconteceu também com 6 vezes 22. Quando eles foram mostrar visualmente os 6 vezes 22, em das multiplicações, ele pegou e fez o 12 vezes 22 e depois dividiu, que é muito desse processo. Eles estão construindo flexibilidade numérica e eles vão encontrar o caminho deles para chegar em um acordo. Bom, falando um pouco de como começar, né? Muito do que a Carol falou, eu penso e senti isso em alguns momentos. Então, a gente tem uma angústia nossa. Então, a primeira conversa numérica que a gente faz, ficamos aflitos, né, com o tempo, mas como que a gente faz para não transparecer, né, essa nossa aflição também? Porque se a nossa ansiedade chegar até eles também vão achar que eles têm que fazer aquilo rápido e não vão pensar de forma profunda. Então, como que a gente cuida e acolhe para que eles tenham esse tempo para pensar? E aí, em um dos compartilhamentos, foi muito curioso que eu falei, nossa, quantos jeitos diferentes, e nenhum desses jeitos necessariamente foram trazidos por outras crianças. E aí eu trouxe para vocês imagens de algumas ideias. Esse aluno, ele manteve a ideia diária, mas uma outra aluna trouxe algumas ideias diferentes. Ela trouxe 2 ideias diárias, trouxe por uma adição, e aí aqui foi muito curioso, que foi o que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, bem aquilo que o Jack falou, eles estão em desenvolvimento, está tudo acontecendo. Então, ela dividiu o 6 por 2 e multiplicou o 22 por 2 para manter essa proporção. E aí, a partir desse momento, eu percebi que eles estavam criando conexões dentro da matemática, o que é muito valioso. Então, a ideia de proporção, a ideia da equivalência, a ideia de área, tudo a partir de uma operação. Como que eles estavam relacionando essas coisas sem que isso fosse um procedimento solicitado por eles, que eles não ficassem presos a um procedimento, que eles percebessem que eles tinham muitas estratégias para chegar nesse resultado. Bom, agora vou chamar a Carol. Bom, acho que é sempre gostoso a gente ver, né, a conversa numérica, o resultado da conversa numérica, né? Então, a gente trouxe lousa para vocês verem, a Maite trouxe o registro dos alunos, algumas discussões que ela fez com eles, muitas dessas, já respondendo algumas perguntas aí do chat, muitas dessas foram feitas durante esse período um pouco esquisito que estamos vivendo. Então, a Maite até pode comentar na sessão de perguntas e na sessão de dúvidas aí, que a gente vai abrir já, sobre essa experiência de fazer conversas numéricas à distância. Muitas pessoas perguntaram também sobre ensino médio e diferentes segmentos, e aí a gente também tem essa experiência.
E vocês acabaram de passar por uma experiência na abertura desse webinar, né? De como fazer essa conversa numérica, uma possibilidade. É claro que de forma menos interativa, porque a gente está no webinar, são muitas pessoas, mas a gente já pode ter uma ideia também. O que eu queria trazer para vocês agora, como... Acho que como se fosse algo que a gente tenta manter sempre, e são sutilezas da prática, né? Micropráticas, que a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes elas passam desapercebidas e elas são talvez mais importantes do que a escolha, por exemplo, dos números que você vai usar. Eles também são importantes, mas cuidar, por exemplo, de não transparecer para o aluno que o que ele está falando está certo ou errado, é algo que o nosso rosto às vezes fala, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas reações, para que a gente fortaleça a criação desse ambiente onde ele se sinta seguro para falar, que não vai haver julgamento, nem do professor, nem dos colegas. Então, uma coisa que a gente pode inserindo essas conversas numéricas para que elas se tornem um hábito. E isso vai virando um hábito para os alunos, mas também para o professor. E aí, essas caras aí de paisagem que a gente faz enquanto eles estão falando, enquanto eles estão organizando o raciocínio, que também não é um hábito. Falar sobre a forma que eu pensei não é um hábito do nosso estudante, não é um hábito nosso, né? Então, por isso que é muito importante a gente praticar com eles também e respeitar, né? E aí vai muito no mesmo sentido do primeiro vídeo que a gente mostrou para vocês, da Maitê falando sobre o respeito às diferentes respostas e tudo mais. Já comentei um pouquinho, mas essas pausas de silêncios que são incômodos, mas extremamente necessários, eles servem para que os alunos comecem a entender que todo mundo tem a oportunidade de falar, todo mundo tem esse espaço aberto para falar, e eles começam a se escutar melhor. Então, opa, peraí, mas por que está esse silêncio? Ninguém vai falar? Será que eu falo? E eles começam a se questionar sobre um comportamento anterior, que é o de não falar, né? De ser mais passivo, e começam a se colocar nesse lugar de atividade, né? Não, peraí, eu vou falar porque eu sou ouvido, e não só pelo professor, mas pelos meus colegas também. Então, meu comentário importa. Olha lá, está registrado com o meu nome na lousa, né? Então, vai parecer estranho no começo, às vezes, mesmo com a prática, continua parecendo estranho essas pausas, esses silêncios, mas a gente precisa respirar, né, o próprio professor para organizar todas as informações, e os alunos também, porque a mente deles está ali borbulhando, e eles estão tentando pensar numa maneira de colocar em palavras tudo isso que eles estão organizando na mente ali. Para isso, né, para que as conversas numéricas a gente tenha menos ansiedade, né, a Maitê comentou, que a gente não fique tão ansioso, apesar do planejamento, a gente sabe que tem coisas que não estão dentro do nosso controle, e que bom, porque são aí que nascem as discussões mais ricas, mas é importante que a gente se prepare, né, e parte dessa preparação vai esbarrar aí na escolha dos números. Eu vou mostrar para vocês, já trazendo aí um comentário que foi feito no chatzinho, sobre, por exemplo, frações, né? Poxa, se eu estou ensinando frações, tem como eu fazer uma conversa numérica sobre frações? Tem. O livro nosso de referência, né, que a gente está falando das conversas numéricas, é esse, né? Tem essa capinha da Cat Humphries e Ruth Parker, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, que aqui ela traz, inclusive, de números mistos, né? Frações que envolvem números mistos e tudo mais, ó, números inteiros, frações confusas, tá? Eu não sei se está bem claro para ver, mas a gente pode colocar um exemplo no material posterior, né, que vocês vão receber, de algumas conversas numéricas que são possíveis, né, com porcentagem, por exemplo. Então, o tema, né, a escolha dos números vai depender do que você quer discutir com os seus alunos, ou de qual estratégia você quer que eles comecem a pensar sobre, né? Então, tem algumas estratégias de arredondamento, e aí a gente pensa nos números que são mais propícios para serem arredondados, né?
antecipar quais estratégias podem surgir e quais tipos de representação ajudariam os alunos, também faz parte desse planejamento docente, né? Então, o que será que se o aluno fizer isso, que resultado ele vai chegar? Ou será que ele chega num resultado diferente fazendo por aquele caminho? E a gente escreve, registra isso, né? No caderno, no computador, enfim, onde a gente se sentir mais à vontade, mas para a gente ter acesso a isso e falar, poxa, se algum aluno compartilhar isso, que boas perguntas eu posso fazer, que já é o próximo tópico, que boas perguntas eu posso fazer para ajudar ele a refletir mais profundamente sobre essa estratégia, estando ela certa ou errada, tá? É importante explorar as duas. A estratégia certa é importante explorar, porque você consegue mostrar para os outros alunos o que está acontecendo ali. E a estratégia que não foi tão eficiente, é importante explorar também o porquê que ela não foi, e qual seria eficiente nesse caso, porque eles ganham o repertório. E aí o professor precisa ter boas perguntas para isso, né? Então, a gente precisa sempre fazer uma listinha aí de boas perguntas no final de uma conversa numérica para você poder estar preparado e não ser pego tão de surpresa. E o que eu falei de praticar com outros professores, né? Já tinha comentado antes, mas é muito fundamental que a gente possa ter com quem trocar. Então, um recurso que a gente, a princípio, nem achou que seria tão relevante, mas foi uma das coisas que, na minha opinião, foi mais importante do curso de férias, foi poder, no contraturno das aulas, sentar com toda a equipe, os professores das outras turmas, e falar, olha, hoje foi isso, foi assim, assado, eu senti dificuldade aqui, eu senti facilidade ali, acho que dá para a gente fazer isso diferente, acho que essa conta não foi legal, esse número surgiu isso, e poder ver você mesmo nos outros professores também. Então, a gente se apoiava muito ali nas aflições, mas também a gente reunia forças ali para um trabalho colaborativo de pensar qual é a melhor maneira de ajudar essas crianças a terem uma aproximação maior com a matemática. E a flexibilidade dos números, trabalhar com a flexibilidade dos números, deixa eles muito mais confortáveis para usar a matemática a seu favor, que era só o que a gente queria. Então, essas discussões foram muito, para mim, pessoalmente, foram muito importantes. Quais números? Deu certo esse número? O que surgiu na sua sala? Deixa eu ver, como é que ficou sua lousa? Boa, da próxima vez eu vou fazer isso também. Então, poder praticar, a gente praticou isso na nossa formação, na nossa preparação para o curso de férias, todos os professores, mas a gente viu que a gente precisa praticar muito mais. Então, se a gente pudesse deixar aí uma recomendação, seria essa: pratiquem muito. Aí, né, não podia ser diferente, a gente queria mostrar mais 2 videozinhos curtos para vocês, de trechos de conversas numéricas que deixam muito evidentes algumas mensagens que a gente quer transmitir com elas. Então, vamos rodar agora para vocês 2 videozinhos, tá bom? Sem ser a conta armada, tem alguém que usou alguma outra estratégia? Eu tirei o 1 do 70 e o 9 do 30. Você tirou o 1 do 70, então era 71. Aí ficou Aí você 70. subtraiu 1? É isso? Não. Não, eu deixei eu tirei o 70 e deixei de lá. Deixou aí, o 70. E tirou 1. Aí do 39 eu tirei o 9. 39. Tirou 9. Aí ficou O 30. o 30. Aí eu somei o 70 mais 30. O 70. Então, 70 mais 30. Vai dar 100. É. Aí depois eu somei o 9 mais 1. E deu quanto? Que vai dar 10. 10. E depois? Aí eu somo o 100 mais o 10. 100 mais o 10. Aí deu quanto? Vai dar 110. 110. Como eu até falei errado ali. Qual que você... Aonde? Eu tinha falado 100, mas ele tá errado. Você tinha falado 100?
O meu 120 também tá errado. Gente, também tá errado. Tá errado. Que curioso. Olha que bacana. Aqui a gente teve claro, o Edson estava contando pra gente que não tinha dado certo a conta dele, que ele tinha errado, e ele compartilhou com a gente o erro dele, e a partir do erro dele a gente descobriu, pensando juntos, um outro jeito da gente chegar. Olha como é importante os nossos erros serem investigados. Fala, Vitória. Quando ele falou que pensou que o 30 era o 40, eu já passei o 1 por 39, que ia dar 40 e eu só somei, que até fica uma conta mais curta. Ficar mais curta? É. Que tem a ver com aquele arredondamento que vocês falaram. Ah, se a gente põe um zero no final, se arredonda, parece que fica mais fácil. É uma super estratégia. Obrigada. Vocês são incríveis e eu adorei ver vocês falando sobre os erros e colocando as estratégias de vocês. Vamos lá? Deixa eu foto já. Vamos passar mais uma? Amanhã tem mais. Bom, a gente vai abrir agora para perguntas e respostas, né? Que nem sempre vão ser respostas, às vezes podem ser mais perguntas, né, gente? Mas a gente foi coletando aí ao longo da exposição algumas perguntas. Eu vou ler e a gente pode comentar. Tudo bem, Maite? Tudo bem, Jack? Ou posso ser um comentário? Claro. Eu só quero dizer que nós colocamos os nomes de os alunos que estão contribuindo a sua solução, o seu método, para dar essa sensação que eles são autores da matemática, da sua matemática, que não são somente quem recebe matemática, mas que também construi matemática, que tem ideias, que pode ter ideias novas na matemática. Então, é muito importante dar crédito, dar reconhecimento às ideias, às pessoas que têm essas ideias. Então, parece uma coisa pequena, mas para mim é muito, muito importante, assim que os alunos se sentem assim como as minhas ideias têm valor, estamos valorizando as ideias, né? Não sei se me explico, ou Maite ou Carol pode traduzir mais o que eu estou dizendo? Sim, acho que foi uma coisa que eu acabei não comentando, né? Mas a função da gente colocar esses nomes é justamente para fortalecê-los como seres matemáticos, assim, que eles se sintam reconhecidos e cuidados. Em especial, esse vídeo que a gente compartilhou foi muito curioso, que todos os alunos que compartilharam, que escolheram compartilhar, justamente os alunos que tinham chegado no resultado errado, mas durante o compartilhamento eles foram percebendo. E aí eles falaram assim, eu errei, assim, muito confortáveis e bem com aquilo. Eles não estavam se sentindo mal por terem errado, e ainda estavam curiosos com o que eles tinham feito. Muito ao contrário do que a gente está acostumado a ver. Então, isso é muito gostoso, assim, ver esse desenvolvimento deles e ver eles se sentindo cuidados. Eu acho que é isso, é uma comunidade de aprendizagem, eles se sentirem cuidados, assim, e verem que eles são potentes na matemática. E quando eles façam ou cometam erros, já tínhamos visto aulas onde os meninos fazem assim, synapse, o que dizer como, estamos crescendo, acrescentando o nosso cérebro ao cometer esses erros, né? E uma coisa que
que a gente comentou também quando estava assistindo esse vídeo, a quantidade de crianças querendo compartilhar, que nem sempre é tão comum. Quando você faz uma pergunta assim, a primeira coisa que eles fazem é olhar para o chão para que a gente não olhe no olho deles para eles não serem escolhidos, né? E aí foi o contrário, muitos queriam compartilhar, queriam contar, mesmo que tivessem errado. E logo no final, a primeira coisa que eu escutei quando eu agradeci foi, vamos fazer outra? Que delícia, né? Eles pedirem para a gente, vamos fazer outra, é muito especial. Queria aproveitar e acho que trazer uma pergunta, não, duas, na verdade, e acho que a Maitê pode comentar um pouco da experiência dela, que é como fazer isso agora nessa época remota, né? A gente fez aí uma experiência com os adultos, mas é diferente, menos interativa. Então, tem duas perguntas, na verdade, que eu vou fazer em uma só, tá? Que é como fazer isso virtualmente, mas quando os alunos não têm oportunidade de ter o contato com o professor, de interagir na hora. Daí, Maite, acho que aquele que você mostrou do diamante, talvez seja uma forma de, né, fazer de forma não assíncrona, né? Você pede, propõe a discussão, eles mandam para você, então acho que seria legal comentar. E uma outra pergunta que é como fazer isso, ou se é possível, né, fazer, e como fazer no EJA ou no ensino médio, onde eles já têm uma certa resistência em relação a atividades desse tipo, né? Como você está aí com uma range grande de alunos de diferentes idades aí, talvez seja legal já dar uma comentada. Vamos lá. Bom, eu fiz essa atividade EAD, né, agora durante a pandemia, e eu usei a lousa com eles, então, no momento que a aula foi presencial, eu fiz igualzinho eu fiz com vocês. Só que, inicialmente, eu só pedi para eles mandarem os resultados, e aí eu fui anotando os resultados, como eu fiz na lousa normal, e depois, quem se sentia confortável em compartilhar, abria o microfone para contar como pensou, e eu ia descrevendo na lousa. No momento que eles não estão online comigo, a estratégia para trabalhar a flexibilidade numérica foi praticar essa atividade do diamante. Então, que foi esse desenho que vocês viram, do retângulo no centro, que é uma atividade que no livro da Jo Boller ela comenta. E a gente colocou uma operação no centro, no caso, para o quinto ano eu escolhi colocar essa multiplicação, mas a gente poderia trabalhar com frações, poderia trabalhar com decimais, e eles representarem de 4 formas diferentes. Ou a gente pode usar para eles desenvolverem uma situação problema a partir daquela operação. Existem muitas formas da gente praticar. Boa, Carol. Esse é o Mente Sem Barreiras? Isso. Então, não necessariamente a gente precisa estar ao vivo com eles. Lógico, para a conversa numérica, sim, não penso agora uma outra forma, né, de fazer uma aula gravada, porque necessariamente a gente precisa dessa interação, mas não para trabalhar a flexibilidade numérica, a gente pode pensar em outras estratégias. Quanto a trabalhar com outras, né, com graduação, né, ou com adultos, a gente fez durante a formação os professores, né, no curso de férias, e é o que a Carol falou, o tempo todo a gente está trocando. Então, inicialmente, os adultos, eles são como as crianças, ou até mais resistentes, né? Porque acho que tem mais cristalizado isso, esse medo de errar. E é com o tempo, é com cuidado, é com reconhecimento deles, das estratégias deles, que eles vão se abrindo. Isso é normal, assim, é como com eles. Agora, os cálculos que a gente pode usar são muitos, né? Então, a gente pode chegar com cálculos muito elaborados para trabalhar uma estratégia de conversa numérica com eles. Tem mais um comentário aqui, e aí acho que se o Jack quiser responder também, acho que tem muito a ver com algumas coisas que nós falamos de apresentar o fenômeno, depois nomear, né, que o Dilmar comentou que
Às vezes as crianças fazem isso, né, fazem estratégias, aplicam propriedades, por exemplo, a distribuição, propriedade de distribuição de números em relação à soma e à multiplicação, mas sem saber que estão fazendo um conceito específico de álgebra, de análise, por exemplo, né. O que acontece quando, como é que a gente pode resgatar, né, fazer aproveitar o que as crianças fizeram ali para juntar álgebra, análise, por exemplo. Vamos ver mais aqui. Um minutinho. O que fazer quando apenas alguns alunos se manifestam e outros não? Como que a gente pode administrar isso? Eu quero também responder a essa ideia com como fazer com alunos mais de idade, né? Por exemplo, do ano nono, digamos, né? Que eu concordo que quando os alunos já estão nesse nível, com este jeito tradicional, dá muito tempo, muitos anos, fica com uma armadura. Se diz armadura? Sim, que eles não querem se arriesgar, não querem levantar a mão, não querem contribuir, porque sabem que só tem que esperar. O professor vai dar a resposta ou vai pedir a esse mesmo aluno que sempre tem a resposta, né? Então, é mais difícil, eu concordo plenamente com isso. Agora, temos que ser persistentes e explicar o porquê estamos fazendo isso. Depois vai começando uma rotina, mas é difícil, porque ao início não vão querer. Então, vai ter que antecipar essa resistência. Mas não só porque eles têm essa resistência, vamos desistir nós. Não, vamos explicar, dando um racional, não sei como se diz, um raciocínio, né? De por que nós estamos fazendo isso, por que vale a pena fazer isso. E vamos também, uma coisa muito importante que eu já vi Kathy Humphries fazer isso na sala de aula, ela dá feedback, ou como se diz, feedback, né, em português, depois de fazer uma conversa numérica. Como? Devolutiva, retorno. Não escutei. Devolutiva. Isso. Ela dizia assim, nós fizemos uma conversa numérica. Hoje foi difícil, né? Mas acho que nós fizemos isto bem e isto bem. Quando fizemos de novo, vamos trabalhar mais com isso. Então, ela sempre dava esse feedback para eles saber que coisa fizeram de bem ou bom e quem tem que ainda melhorar. Então, é como uma meta conversação. Como nos foi? Desse como debrief, um resumo, para se melhorar ainda cada vez. E acho que para complementar, acho que o Jack falou, acho que existe um exercício nosso do professor de tentar olhar o que tem de bom naquilo, né? A gente está muito condicionado a buscar o que está certo e o que está errado, quem errou, quem acertou. E aí, no momento que você tem poucas estratégias, né? Olhar para aquilo e falar, nossa, existem muitos pensamentos matemáticos, mesmo nessas poucas estratégias. Como que a gente põe luz nisso e mostra para eles, né? E valoriza isso. Acho que um pouco de dar nome, né? E não só o nome ao método, né? Que foi o que a gente conversou agora há pouco, né? Por que identificar os registros com o nome dos alunos, né? Para eles se apropriarem ali do ser matemático, mas também de dar nome ao que eles estão falando. E aí a gente pode trazer os termos da matemática, que inclusive é o
o momento adequado que a gente estava falando, né? Você apresenta o fenômeno e nomeia ele. Quando a gente faz o contrário, às vezes as crianças ficam confusas, já começam a criar ideias sobre aquilo, mesmo antes de conhecer o que é aquilo. Então, é uma ótima oportunidade, por exemplo, eu gosto de usar bastante quando eu vou introduzir um tema novo, e aí eu quero saber o que eles já sabem, então eu vou ouvi-los, né? Então, é o momento ali deles compartilharem o que eles já sabem. Então, a gente põe lá no planejamento da aula como abertura, uma atividade de aquecimento, né? Eles não precisam de lápis, papel, então eles já se animam um pouco porque não começa com aquela, então vamos abrir o caderno. Assim, não vamos abrir o caderno, não vamos pegar o lápis, vamos começar. No curso de férias a gente via isso, eles pediam pra gente, né, que foi o que a Maite falou. Não dá pra fazer mais uma? Tá. Eles pediam, não vai ter conversas numéricas hoje? Então, ficou muito, muito forte isso, né, deles gostarem de fazer isso. E é o hábito, eles vão criando a rotina de conversar sobre isso, discutir, registrar e interagir. Para mim, eu queria compartilhar, lembrei disso agora, que um momento muito forte dessa experiência do curso de férias foi quando eu estava ali tentando fazer os registros de uma conversa numérica, e aí eu percebi que eu não era mais necessária ali. As crianças estavam uma perguntando de, ô fulano, mas por que você pôs isso ali? Não, eu não entendi, explica de... Não, eu estou cética, eu não concordo ainda com isso que você fez, eu acho que não dá isso. E eles começaram a falar entre si, e aí eu falei, acho que essa foi sucesso. Né? É uma ferramenta muito, acho que, potente para a gente trabalhar com as crianças. Já aconteceu eu falar assim, eu acho que vai dar tanto, e um aluno falar assim, não, eu não concordo. Eu falei, nossa, ele não está concordando com o professor, isso é mágico, né? Ele está se sentindo muito potente, porque geralmente é o contrário, você fala e eles, não, a professora falou, e não é isso que a gente quer que eles sejam críticos, que eles olhem com cuidado para tudo que está sendo posto para eles. Acho que tem uma última pergunta, Maite, relacionada à experiência do diamante, do registro, né, visual, e aí a gente pode encerrar com essa pergunta, e aí eu coloco os recadinhos aí finais para todo mundo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Jack? Acho que a gente pode encerrar com essa pergunta. É assim, como que foi feita a mudança do registro numérico para o visual, no caso que você mostrou geométrico, né? Os estudantes fizeram isso naturalmente ou foi dado algum tempo, algum exemplo para eles fazerem isso, né? Como é que você fez essa proposta, né, para eles? Observando eles, né? Então, alguns alunos trouxeram durante outras aulas isso como uma estratégia. Então, eles faziam desenhos para pensar no cálculo. Então, é aquele olhar cuidadoso. Nossa, isso é uma coisa matematicamente importante para eu trazer. Então, em alguns momentos, em algumas aulas, eu valorizei as estratégias deles que eram visuais. Justamente por eu valorizar, eles começaram a também tomar cuidado com isso e falar assim, nossa, também dá para fazer desse jeito visual, não preciso só usar os números. Né? Então, acho que teve esse momento em que eu valorizei isso dentro da sala para que eles vissem que era uma estratégia muito importante para eles usarem. E eu acho que é muito da modelagem, né, do professor, o uso de cores, o uso de desenhos, a gente precisa, de alguma forma, tentar exercitar isso. Porque das primeiras vezes eu pensava, nossa, como que eu posso representar isso visualmente? E aí eu tentava fazer um exercício junto com os meus parceiros, com a Carol mesmo. Carol, e essa divisão? Como que, e se aparecer alguma coisa assim? Como é que a gente faz? Então, trocar bastante, eu acho isso fundamental, né? Porque a gente nunca vai saber tudo que eles vão trazer. Não tem como, eles são muito mais criativos. Essa folha de diamante é muito legal porque tem 4 passos, né? Onde o menino pode se explicar de um jeito, de outro jeito, de 4 jeitos tem que achar, né? Então, isto é muito importante porque sempre temos esses meninos que levantam a mão assim muito rápido porque tem um jeito. Eles se acostumam a ser o primeiro, mas deste jeito,
de conversa numérica e esse papelzinho com o diamante não dá para fazer o primeiro. Tem que saber muitos jeitos de fazer a mesma conta. Então, está também desenvolvendo essa flexibilidade numérica. E, então, ajuda o aluno que é muito rápido, ele ir mais devagar, ou escutar a outros, tem mais ideias, né? Ajuda também o que não consiga, não tem essa confiança, porque ele não sempre ele é o primeiro, então dá tempo para ele saber, achei um jeito, mas qual outra forma eu estou pensando? Então, que a resposta não é a única coisa que estamos achando, é os métodos, o raciocínio flexível que estamos valorizando. Então, quando nós comunicamos essa mensagem é muito contrário ao que eles entendem na matemática. Mesmo que o professor não quiser comunicar essa mensagem, as práticas do ensino tradicional, quando tem muitas contas, tem que fazer muito rápido, tem que decorar tudo, esse dá a impressão que a matemática são fatos, que tem que ser rápido, nunca pode errar, e que é só para alguns e não para outros, né? Então, esta simples rotina, que se pode fazer uma vez, duas vezes, 3 vezes a semana, cada semana se pode fazer, é porque estão os alunos desenvolvendo uma matemática ligada, conectada, eles se sentem mais, como se diz, empoderados, potentes, se pode dizer, né? Então, tudo isso em uma rotina muito básica, como it's deceitful, parece engano, que não pode ser tão simples, mas a rotina é simples, mas o que está conseguindo com essa rotina é muito, muito potente. Concordo com tudo. Teve uma pessoa que fez uma pergunta sobre se tudo isso aconteceu no curso de férias. Os vídeos que a gente compartilhou, eles aconteceram no curso de férias, e aquelas estratégias que nós mostramos aconteceram durante esse momento da pandemia mesmo, nas aulas EAD. Vou compartilhar. É sempre legal a gente registrar, né? A gente tem registro de lousa, registro dos alunos, porque aí a gente consegue fazer um estudo em cima disso, né? Seja nós mesmos, seja trocando com outros professores, que é um pouco do trabalho que a gente fez depois do curso, que a gente faz conversando, né? Hoje a gente está fazendo isso também, discutindo um pouco do que acontece com a conversa numérica, né? Então, vocês viram que foi compartilhado aí com vocês o link, né, para o formulário. Pedimos que vocês, por favor, preencham a avaliação, ela é bem importante para a gente fazer as adequações necessárias nos webinars, né, e deixar mais próximo aí do que os nossos educadores precisam, quem tem acompanhado a gente. Obrigada por todos por terem participado, obrigada, Jack, muito obrigada, diretamente de outro fuso horário. Obrigada, Maitê, é sempre muito bom ouvir você contar as histórias dos alunos, eu sou apaixonada pela sua prática, então, muito obrigada por vocês terem participado, obrigada a todos que acompanharam, não esqueçam de colocar na agenda, dia 8/10, a gente tem o próximo webinar sobre abordagem de mentalidades matemáticas na sala de aula, então a gente vai compartilhar aí mais exemplos de atividades aplicadas nas salas de aulas brasileiras, para mostrar esses pequenos ajustes aí, né, o Jack comentou sobre essa pequena rotina que a gente vai colocando, e isso já muda muito, né, a gente pode pensar que não, que é pequenininho, mas tem um impacto muito grande, fazendo pequenas coisinhas, a gente consegue aí ir criando um ambiente de matemática mais acolhedor, né, que as crianças se sintam mais à vontade para se arriscar na matemática e conhecer essa matemática que a gente, como professor, gosta tanto, e está aprendendo também a como deixá-la mais agradável para os nossos alunos, né, acho que é a intenção de todo mundo. Então, acho que é isso. Muito obrigada a todos. Até mais.